Olá, Marcelo, tudo bem? Olá, Alberto, tudo bem? Como vai? Tudo Tudo em bom? ordem. Hoje estamos aqui com o André Gasperin, que é o presidente, atual presidente da ABE, Associação Brasileira de Enologia, e é um prazer estar com ele aqui, falar um pouco sobre o vinho nacional, falar um pouco sobre a ABE, falar um pouco sobre aí o ano passado e esse ano, que foram, acho que 2 anos de virada aí do vinho brasileiro, do mercado. Então, eu agradeço a sua presença, André. Eu que agradeço o convite, Marcelo e Alberto. É sempre bom conversar com amigos sobre o tema uva e vinho, já que é algo que o vinho tem esse poder de aproximar as pessoas e um pouco mais distante nesses tempos, né? Através de videochamada, mas esperamos que em breve, mais de perto, brindando com uma taça na mão, né? Com certeza. Nós estamos aproveitando para comemorar um ano do nosso canal do Vinhos e Prazeres, né, com mais de 15 mil acessos e 326 inscritos, né? E a gente, nesse vídeo, a gente faz entrevistas com produtores de vários países, né? Atualmente colocando um foco maior no vinho brasileiro, onde a gente já entrevistou 20 produtores de várias regiões e também entrando em contato com gente de Minas, de Pernambuco, do Recife, para contar as novidades dessas regiões, né? E a gente convidou, então, o André aí para participar dessa. Ele tem a vinícola Dom Afonso também, né? Mas é uma outra coisa. E para saber um pouco como é que anda a produção de vinhos nacionais e o mercado, né? Primeiro, você pode contar para a gente como é que é como é que é o trabalho da ABE? Ok. Então, a BE é uma instituição já, de certa forma, madura, eu não diria antiga, mas madura já na conjuntura da uva e do vinho brasileiro, com mais de 40 anos já de fundação, né? E hoje eu estou o presidente da BE, eu não sou o presidente, eu estou, muitos me antecederam e outros virão, né? Então, a atual diretoria da BE é composta por um grupo de profissionais, a maioria deles enólogos, que trabalham de forma voluntária em prol do vinho brasileiro. Muitos me perguntavam qual que era o salário do presidente da BE. Disse, bom, pessoal, o salário é poder tomar muito vinho, conhecer muita gente legal em torno do vinho, e não existe dinheiro no mundo que pague isso, tá? Isso é ótimo, muito bom. Então, essa pergunta sempre surge, né? Então, eu já me adiantei, né? Bom, a ABE, então, ela trabalha em prol da enologia brasileira, em prol do profissional da enologia do Brasil, com cursos, treinamentos, qualificação desse profissional. Temos várias degustações temáticas já agendadas durante esse ano, que foram realizadas o ano passado, enviando kits, né? Agora, como a gente não está mais conseguindo se reunir, fracionamos as amostras e estamos enviando kits com as garrafinhas para os associados e fazendo uma transmissão online, né, ao vivo, no canal do YouTube da ABE. Né? Tivemos até uma ontem, que foi de Tanates, né, com vários Tanates do Uruguai, e com um convidado, um enólogo do Uruguai, para falar um pouco sobre o Taná. Então, um exemplo, né, do que a gente tem feito. Além disso, então, a Associação Brasileira de Enologia tem dentro do seu calendário, né, alguns eventos anuais, dentre eles a Avaliação Nacional de Vinhos, e esse ano em particular, além da Avaliação Nacional de Vinhos, que vai acontecer lá em novembro, também temos o Concurso Brasileiro do Espumante, que vai acontecer em outubro desse ano. Que bom. Né? Paralelo a isso, a ABE tem feito algumas outras ações, como a Revista Brasileira de Viticultura e Enologia, né? Única publicação técnica a nível Qualizar, com artigos técnicos sobre uva, vinho e comércio envolvendo uva e vinho, né? Também essa publicação é realizada pela ABE. E várias atividades, né? Desde a participação setorial, como está acontecendo agora a discussão a nível Brasil sobre as mudanças da lei do vinho, então estamos participando ativamente, né, dos comitês que estão definidos essas novas diretrizes da lei do vinho brasileiro. Enfim, a BE está aí sempre em prol do vinho brasileiro, do profissional do vinho brasileiro, defendendo uma categoria, defendendo um setor que tem uma importância econômica muito grande para a região e para o Brasil de maneira geral, como todo o agronegócio brasileiro. Então, um pouquinho do que a BE faz é isso. Como o Marcelo falou, né, o ano 2020 foi o ano da virada, né, pela safra das safras, um aumento de consumo e também reconhecimento do vinho brasileiro, né?
O que você tem para falar para a gente aí desse... Bom, eu acho que a gente teve uma boa oportunidade, porque a safra foi colhida, a safra normal foi colhida antes da pandemia, né? Então deu uma oportunidade muito boa. A poda invertida talvez não, mas a safra normal foi colhida antes da pandemia e tivemos condições climáticas fantásticas, né? O que aconteceu ano passado na safra 2020, na verdade, até esse termo, a safra das safras, partiu de dentro da associação, né? Porque até então não se teve em nenhum ano que se tenha esse registro uma condição climática tão favorável para todas as uvas. Quando a gente fala em todas as uvas, estamos falando das precoces, das intermediárias e das tardias, né? Então, teve uma condição ímpar. Então, chegando lá mais ou menos no final da safra, em março, né, teve esse advento da pandemia, a maioria das empresas já tinham finalizado a safra, outras não. Temos empresas que vão até final de abril colhendo, então, em regiões mais altas, mas deu para se contornar e para se trabalhar da melhor forma possível, né? Obviamente que a pandemia mexeu com toda a programação e todo o calendário, né, da Associação Brasileira de Enologia, como mexeu com a vida de todos os brasileiros e todas as pessoas no mundo. E a BE teve que se reinventar, teve que buscar alternativas, teve que pensar e trabalhar com um cronograma cada vez mais ajustado, porque normalmente se planeja o ano inteiro no ano anterior, né? Um ano antes planejam-se as ações do próximo ano. E aí, então, aconteceu essa questão aí e foi um ano de bastante temor, né? Tínhamos muito medo de não conseguir realizar alguns eventos que são muito importantes para nós e começamos a trabalhar internamente dentro da diretoria de como poderia se viabilizar esse evento, né? Foi no caso da Associação Brasileira de Enologia, foi no caso da vida de muitas empresas e muitas pessoas no mundo de se reinventar e tentar transformar esse momento de dificuldade em um momento de aprendizado, né? Então, disso vamos tentar aprender com isso, melhorar com isso e crescer com isso, né? E existem alguns ditados que dizem que quando se sai um pouco da nossa zona de conforto, começa a se pensar de maneira diferente, começa a se evoluir para fazer coisas maiores e mais bem feitas, né? De certa forma, pensamos em agir assim, e nesse ano desafiador, com a safra das safras, que com certeza os vinhos têm uma qualidade excepcional, né? Muitos estão no mercado agora, outros, principalmente os tintos, provavelmente começarão a entrar no mercado daqui a algum tempo, né? Os vinhos da safra 2020, os tintos de guarda, os tintos mais evoluídos, né? E então a Associação Brasileira de Enologia começou a se reinventar, começaram a se questionar internamente como é que seria feita uma avaliação nacional de vinhos, onde se reunia um grupo de mais de 1.000 pessoas degustando vinhos, que naquele momento seria totalmente inviável, impensável fazer isso, e começou a se tatear, e dentro da própria diretoria existiam opiniões contrárias, existiam opiniões de não se fazer absolutamente nada, deixar o ano passar, esperar para ver o que acontecia. No entanto, a maioria dentro da diretoria pensava que no ano da safra das safras não poderia passar um ano em branco, teria que ser feito algo, e pensamos em tentar fazer algo, digamos assim, extraordinário, que nunca tinha pensado em ser feito antes, né? Então, essa questão dessa reinvenção dos modelos, dos eventos que promovemos, de certa forma, tivemos êxito, onde se reinventamos, procuramos sempre fazer com um padrão de qualidade já conhecido da Associação Brasileira de Enologia, né? Nos eventos que a associação promove. E eu entendo que foi algo inusitado, foi algo novo. A maioria foi um sucesso. E foi um sucesso. Nós participamos. Não sei se você se lembra. A gente entrou no vídeo e áudio e nossa, foi algo diferente, né? Sensacional. Foi diferente, mas foi sensacional. Foi sensacional. Porque, assim, eu ainda não tive a oportunidade de participar do evento presencial. Espero um dia conseguir ter essa oportunidade.
mas já remoto, quer dizer, foi muito bem organizado. Nossa, foi super, super organizado. As amostras vieram, além da qualidade das amostras também terem sido surpreendentes. Então, realmente vocês estão de parabéns, e eu espero que esse modelo, talvez um modelo misto, né, presencial mais remoto, ele consiga se consolidar daqui para frente. Isso já foi a primeira conclusão que se chegou, foi essa, que esse modelo veio para ficar. Muitas pessoas, às vezes, não tinham tempo de se deslocar até Bento Gonçalves para participar da avaliação. Outras situações que a gente vê que, de certa forma, isso criou uma experiência nova para os apaixonados do mundo do vinho, né? E uma experiência que ficou muito bacana, porque ela veio cheia de riqueza, cheia de informação, cheia de detalhes, que às vezes as pessoas ou não tinham tempo para pesquisar, ou não conseguiriam desfrutar, de repente, até mesmo por não ter não ter condições financeiras para pegar um avião, pagar hotel, se deslocar, ou não ter tempo para fazer isso, né? Então, esse produto do kit realmente foi algo que surgiu assim no meio de uma reunião da associação, e a diretoria topou a ideia, vamos fazer, mas vamos fazer bem feito, dentro do padrão da ABE. E eu acho que se atingiu isso veio para ficar. A gente já está articulando já o kit da avaliação desse ano, já está trabalhando em cima dela e já está montando um baita evento para novembro de novo. E quem sabe, não sei, no futuro, não só tem a avaliação nacional de vinhos, mas tem alguns outros eventos de promoção do vinho nacional. Eu estava até conversando com o Alberto, a gente vê que muitos países, né, investiram nos últimos anos bastante no Brasil, principalmente Portugal, né? Você tem a Vinhos de Portugal, que estava fazendo eventos anuais, você tem o Wines of Chile, você tem uma série, o Uruguai, quer dizer, a gente participou de vários eventos promovidos por entidades enológicas de cada país, né, que fizeram um salto, mas até Portugal nos últimos anos chegou agora, cresceu muito, chegou a segundo maior país que o Brasil importa, né? E a gente ainda não viu muito isso do vinho nacional, né? A gente ainda não viu muito talvez dessa, não sei se seria a ABE, mas da união dos produtores, de tentar fazer mais presença do vinho nacional, seja em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Nordeste, em Brasília, mas levar um pouco mais o vinho nacional para perto do consumidor. Marcelo e Alberto, o que acontece? Às vezes a gente até se faz essa pergunta internamente, né, dentro da entidade, porque a Associação Brasileira de Enologia, de certa forma, ela é uma entidade de classe, do enólogo. Ela não estaria representando o setor da uva e do vinho no Brasil. Só que ela tem, dentro das suas atividades, ela tem feito muitas ações buscando esse cunho realmente de mostrar o trabalho do enólogo, e isso traz consigo o trabalho da vitivinicultura brasileira, né? Então, nesses últimos 2 ou 3 anos, até então existia o Ibravin, ele existe até hoje, mas, enfim, não está mais atuando, digamos assim. E aí se formaram outras instituições para tentar fazer o uso de recursos financeiros, isso falando só no Rio Grande do Sul, né, das empresas do Rio Grande do Sul que contribuem com esse recurso financeiro para fazer essas ações, as outras do Brasil não contribuem, para promover o vinho nacional de maneira geral. O que existe hoje de concreto? Existe um consórcio que se chama Concevites, que é uma união de algumas associações que encabeçaram essa ideia, que tem esse objetivo, né, de trabalhar o setor da uva e do vinho do Brasil de maneira mais setorial, de fazer promoção, divulgação, mostrar o trabalho. A Associação Brasileira de Enologia é um grupo de enólogos, muitos deles são enólogos e empresários, outros são funcionários de empresas vitivinícolas. Hoje, a Associação Brasileira de Enologia tem em torno de 400 associados. Então, não é um número expressivo. Ela não se mantém hoje só com a mensalidade, com a anuidade dos associados. A estrutura que a gente tem hoje para movimentar, a entidade ela não se mantém só com isso, porque somos 400 associados. Mas ela, de certa forma, vem trabalhando em prol do setor, pelas ações, pelos eventos que faz, e valorizando o trabalho do enólogo
consequentemente, também valoriza o vinho do Brasil, né? Então, é bem comum as pessoas questionarem isso. Por que vocês não fazem mais isso? Por que não fazem mais aquilo? Bom, temos que se ater àquilo que é a proposta da associação, né? Que é a valorização do profissional, valorização do trabalho, divulgação desse trabalho, né? E deixamos para que essas outras ações mais macro, que demandam mais investimento, mais capital, fiquem a cargo das entidades setoriais, né? Porque a gente tem percebido, né? Porque eu acho que o primeiro vinho brasileiro cada vez está melhor, né? E antigamente existia Expo Vines aqui em São Paulo, porque era muito bombardeado por importadoras e por vinhos estrangeiros, né? Então também não representava tanto assim o vinho nacional, né? Eu sou um que conhecia pouco de vinho nacional, porque as importadoras Eu fazem. acho que o Alberto, o professor Beto tem que conhecer vinho nacional. Aí, o italiano é bom, mas vinho nacional também é bom. Mas eu não tinha oportunidade de conhecer, né? Ou você comprava no escuro o vinho, né? Que você não sabia o que estava comprando, né? Ou, quer dizer, hoje em dia a gente está divulgando, mas a gente sente outro problema, né? Principalmente com as pequenas, que daí o cara fala, bom, onde é que eu compro? Como é que eu acho esse vinho que você está falando aí? É a segunda dificuldade que acho que é. Agora estamos falando não da ABE, mas da indústria de vinícola, né? Porque não é um problema da ABE esse daí, né? Que assim, Alberto, aproveitando esse gancho, até a própria pandemia fez com que o público consumidor tivesse mais acesso às pequenas, com o advento do e-commerce, né? Muitas empresas buscaram no e-commerce, na venda no site, enfim, o seu sustento, e isso, de certa forma, deu mais acesso ao consumidor brasileiro, algumas marcas que até então ele não conseguia, porque não existiam na loja, porque não estavam nos grandes e-commerce. Então, isso também, acho que foi de tantas coisas ruins que a pandemia nos trouxe, algo bom que ela nos trouxe foi isso, né? De ter mais acesso a esse pequeno produtor, né? E um produtor, uma produção muito diversa, né? Quer dizer, as pessoas têm, acho que até então nós tínhamos muito na cabeça a região do Rio Grande do Sul, né? Principalmente a Serra Gaúcha, né? Pinto Bandeira, Garibaldi, e muitas vezes a gente não conhecia, por exemplo, Serra do Sudeste, a gente não conhecia Santa Catarina. Agora se teve um pouco de burburinho aqui de São Paulo, sul de Minas, alguns produtores entraram em evidência, ganharam uma notoriedade, mas saber que o Vale de São Francisco também, que já é tradicional, né, lá com a rotatividade de várias colheitas, muito focado no espumante, mas falar, por exemplo, agora que a gente ouviu falar no ano passado em vinhos de Brasília, vinhos ali da proximidade de Curitiba também, que já tem um tempo, mas só que agora começaram a ter uma certa divulgação. Então, acho que o brasileiro está descobrindo outras regiões além do Rio Grande do Sul. Obviamente, o Rio Grande do Sul tem uma tradição, ele tem toda a campanha gaúcha, a campanha acho que cresceu espantosamente nos últimos anos, mas eu acho que fora o Rio Grande do Sul, também o brasileiro passou a conhecer um pouco mais o vinho no Brasil, em todos os estados, de todas as regiões. Isso é muito bom, né, Marcelo? Porque a gente, no Brasil, a gente tem a sorte, quem é brasileiro, quem vive no Brasil, de viver em um país que é continental, que tem uma diversidade de climas e solos e condições enorme, o que outros países produtores tradicionais não têm, porque são países menores, que têm uma diversidade menor, né? Então, isso para o brasileiro que é apaixonado por vinhos, ele vai poder conhecer outros vinhos, conhecer outras regiões, e muito do que a gente sempre fala, e vocês já devem ter ouvido isso também, que uma das maneiras de conhecer um pouco a região é conhecer o vinho da região, porque no vinho estão impressas as características de clima, de solo e de cultura daquele povo e daquela região. E a comida também acompanhando o vinho da região, né? Exatamente, a gastronomia é fantástica, né? Então, existem, né, aqui, por exemplo, na região da Serra Gaúcha, a gastronomia italiana, combinado com o vinho da região. Aí você vai aqui mesmo no Rio Grande do Sul, na região da Campanha, onde tem algumas carnes que são espetaculares com os vinhos da região também. Então, isso que é bacana. E no Brasil afora tem vários exemplos assim, né? E eu acho que isso só vem engrandecer. E quando a gente fala
em Associação Brasileira de Enologia e em vinho brasileiro, a gente não está falando só da região sul do Brasil, a gente já está falando de um Brasil inteiro já. E o enoturismo, quer dizer, a gente viu na Serra Gaúcha, está bem evoluído isso daí, né? Então, recentemente, entrevistando uma pessoa de Curitiba, e lá também já estão criaram já uma associação que com vários produtos da região, quer dizer, então a pessoa tem onde se hospedar, tem o que comer, tem. Então, acho que o Brasil inteiro Brasília também, né? Brasília também, né, Beto? A gente se entrevistou Sim. lá. Brasília tem pousada. O enoturismo é fantástico, né? É fantástico para quem trabalha no enoturismo, para quem vive de enoturismo, e é fantástico para quem vai visitar, vai fazer enoturismo, né? Por exemplo, agora, esse final de semana aqui, apesar de todos os problemas que a pandemia trouxe, no Vale dos Vinhedos estava quase impossível transitar. Tinha fila para entrar nas vinícolas, só podia entrar mantendo o distanciamento quando alguém saía. Então, coisas assim que 10, 15 anos atrás era inimaginável que pudesse acontecer. E hoje existe, então, uma série de atrativos nessa região que vive disso aí, que depende, de certa forma, disso aí. O enoturismo é assim no Brasil e é assim em todo o mundo, né? Quem teve a oportunidade de viajar pelo mundo do vinho sabe disso, né? Desde países produtores tradicionais até países novos, que para quem é apaixonado por esse mundo, para quem gosta mesmo, é muito bacana, é muito divertido, é muito prazeroso, né? As viagens que, pelo menos, eu e o Alberto fazemos, já separados, não juntos, mas já viajamos juntos, mas a gente sempre busca visitar vinícolas, eu sempre busco visitar, o Alberto sempre busca visitar, e sou sempre muito bem recebido. Nossa, da Suíça a Portugal, da Espanha à França, nossa, o Alberto da Geórgia, Itália, quer dizer, nós somos sempre muito bem recebidos. Acho que tem um pouco isso, né? Eu acho que o vinho, por um lado, o mercado às vezes tem aquela mítica de ser não, o vinho, mais aqui no Brasil, né? Uma bebida mais elitista e tudo. E um dos propósitos também aqui do nosso canal Vinhos e Prazeres é um pouco quebrar esse ponto, né? Mostrando que aproximando os enólogos, aproximando os produtores, dizendo, não, gente, vinho é alimento, vinho, como você mesmo falou, faz parte do agronegócio, né? É um produto, quer dizer, não existe uma mística, né? Então, tem mística nesse canal, são os enolchatos, são os caras que acham que se acham super conhecedores, mas a partir do momento que você conhece um produtor, que você visita uma vinícola, que você vê, principalmente na época da colheita, que é fantástico, é maravilhoso, ver as pessoas colhendo, ver os parreirais, as vinhas cheias de uva, e justamente isso associado à gastronomia, nossa, é tão enriquecedor, são viagens fantásticas. Outro ponto importante aí que você tocou, Marcelo, a gente vem trabalhando isso dentro da Associação Brasileira de Enologia, tá? É mostrar um pouco a cara do produtor brasileiro. Às vezes as pessoas compram uma garrafa, compram aquele rótulo, estão comprando vinho com aquele nome, mas não conhece o produtor, não conhece o enólogo. Então, dentro da Associação Brasileira de Enologia foi feito esse trabalho no passado, dentre os 16 vinhos selecionados representativos da safra, foram feitas entrevistas com os 16 enólogos que elaboraram aqueles 16 vinhos para mostrar justamente a cara do vinho brasileiro. Bom, as pessoas compram um vinho na loja, na prateleira, no e-commerce, mas não imaginam ou não sabem todo o trabalho que tem por trás, todo o conhecimento, toda a tecnologia envolvida até chegar àquele momento que é o final do momento, que conta como todo um trabalho a longo prazo, mas que as pessoas precisam conhecer toda a cadeia, tudo que tem por trás disso, né? Desde a família que produziu a uva, que cuidou, que plantou a videira, o enólogo que foi lá que tentou traduzir um pouco daquela uva, o melhor que ela tinha em relação ao potencial dela. E isso é um trabalho que a gente vem fazendo e que a gente está com bastante foco, mostrar a cara do vinho brasileiro, né? Isso é muito importante. Eu acho que é fundamental. E a gente aqui no Brasil tem uma vantagem, né? Porque você viaja, eu que viajei mais para a Itália, principalmente, você vai numa região, só tem vinho daquela região, né? Quer dizer, se você pedir um vinho de outra região, é capaz do sujeito te pôr para fora do restaurante, alguma coisa que sim. E aqui no Brasil a gente tem tanta alternativa. E mesmo se for na Itália pedir um vinho francês também, se não tiver em Roma, é capaz de também ser expulso de lá e vice-versa, né? Agora, aqui no Brasil, quer dizer, a gente pode tanto provar o nacional, provar o importado, provar junto, ver a relação de um com o outro, quer dizer,
é uma riqueza que não existe no mundo, né? A gente é privilegiado. 3 grandes países que têm essa característica, né? Obviamente a Inglaterra, que é muito consumidora internacionalmente de vinho, né? Você chega em Londres e você consegue numa BBR comprar vinhos do mundo inteiro. Você chega nos Estados Unidos, você tem grandes redes como a Total Wines, tem outras também. Você chega em Nova York, você consegue comprar vinho do mundo inteiro, inclusive do Brasil. Tá? A gente até estava conversando na nossa última entrevista com o pessoal lá da Lídio Carraro, né? Eu fui achar o vinho deles em Londres. E aqui no Brasil, quer dizer, um país, entre aspas, de terceiro mundo, mas só que aqui a gente consegue beber vinho do mundo inteiro, e além disso, nós temos uma produção nacional, ao contrário da Inglaterra, muito relevante e de muita qualidade. Eu acho que até esse tema, Alberto e Marcelo, a gente vem ouvindo muito, né? E é um tema já recorrente, né? O pessoal fala muito do preconceito que o próprio brasileiro tem com o vinho brasileiro, né? Eu acho que a gente já vem evoluindo o processo, a indústria vitivinícola do mundo evoluiu, a do Brasil também, né? Então, eu acho que hoje as pessoas que têm esse preconceito, ou porque tiveram uma experiência não tão boa, ou porque não conhecem e formam uma opinião sem conhecer realmente a fundo um pouco o assunto, mas quem nutre esse tipo de preconceito, na verdade, está só perdendo a oportunidade de provar produtos espetaculares, de conhecer culturas espetaculares, né? E de valorizar um pouco, ter um pouco de bairrismo, dizer, ó, o que a gente produz aqui no Brasil não é só soja, não é só milho, não é só gado de corte, tem vinho de qualidade, tem espumante de qualidade, tem suco de uva de qualidade também, né? Então, isso que é importante, eu acho que falta um pouquinho do brasileiro conhecer mais um pouco do que se produz aqui e valorizar também, né? Você acha que essa divulgação, quer dizer, que tem sido feita pelas mídias sociais, estão funcionando também? Tem alguma coisa que a gente pode melhorar nesse sentido aí de divulgar melhor o nosso vinho? Não, eu acho que nesse mundo das redes sociais, o mundo às vezes é um pouco cruel, porque ou um pouco difícil, porque, enfim, não tem filtro nenhum das informações que aparecem aí, cada um escreve o que quer, da maneira que quer, mas a gente entende que a questão do vinho brasileiro, essa questão da valorização do vinho brasileiro, é um trabalho a longo prazo, que não vai acontecer de um ano para o outro, que já vem acontecendo um período aí dos últimos 10, 15, 20 anos. Essa evolução já vem acontecendo, já foi percorrido um caminho, tem outro caminho a ser percorrido ainda para mostrar a qualidade do vinho brasileiro, mas é um trabalho que demanda tempo, é um trabalho que demanda anos de produção, é um trabalho que vai acontecer naturalmente, né? Pelo próprio consumidor conhecendo essa qualidade, pelo trabalho das instituições envolvidas, que é um trabalho sério, né? E, enfim, eu acho que esse é o caminho, né? Não tem por que ter preconceito com nenhum outro país também. Dentro da própria associação, a gente fala muito que a gente é em prol do bom vinho. Se for brasileiro, ok, é onde a gente trabalha, mas se for de outros países, outros lugares do mundo, se for bom, é bom também, porque existe vinho de qualidade e existe vinho, digamos assim, de não tanta qualidade em qualquer lugar do mundo, né? Então, isso é assim que funciona o setor do vinho a nível mundial, né? Quando você falou que não tem muita restrição, que não tem muito filtro as redes sociais, mas tem um outro lado que ela torna mais próxima, né? Eu acho que não só que o canal Vinhos Prazeres está fazendo um ano, né? Que nem o Alberto falou, estamos um ano aí tentando divulgar o vinho, mas nós encontramos diversos outros, seja canais, seja grupos no Facebook, seja grupos no WhatsApp. Eu acho que tudo isso acabou fomentando um pouco, ajudando um pouco a divulgação, né? Na verdade, talvez a pergunta do Alberto seja mais no sentido de, assim, se você tem alguma ideia, o que poderia ser feito a mais para poder, por exemplo, não só enólogos, produtores, mas amantes do vinho, seja de que conhecimento que tiver, pudessem fazer a mais para ter uma divulgação e ter uma divulgação mais instrutiva, né? Quer dizer, em cima do mundo do vinho. Então, o que acontece, Marcelo? Acho que vem essa questão das mídias, das redes sociais, da informação. A gente tem hoje muita agilidade na informação, né? A informação que antes a gente abria, esperava chegar o jornal aqui em casa de manhã cedo, hoje a gente não tem mais praticamente isso.
e essa informação já está disponível praticamente de imediato, logo depois que aconteceu, no celular, no WhatsApp, na rede social. Então, a agilidade da informação evoluiu muito nesses últimos anos, e isso, sem dúvida, veio a engrandecer o setor da uva e do vinho, a divulgar mais o setor da uva e do vinho brasileiro. Isso acho que é bom, é importante. E, da mesma forma, também as instituições, né? A gente fala aqui muito do trabalho da Associação Brasileira de Enologia, mas existem outras instituições a nível de Brasil que valorizam o vinho de maneira geral, e valorizando de maneira geral também valorizam o vinho brasileiro, né? Como as ABSs, né? De todos os estados aí que fazem um trabalho muito bacana, e se tem buscado essa aproximação com os enólogos e os sommeliers, porque um valoriza o trabalho do outro, e é bacana essa interação, a gente gosta muito, né? De conversar com esse pessoal, e tudo isso vem engrandecer o vinho, o consumo, a cultura do vinho no Brasil de maneira geral, né? E aumentou o consumo. Você acha que a indústria nacional tem condição de atender esse consumo crescente aí? Sim, pelo que a gente tem observado, Alberto, esse incremento no consumo per capita, que vem se falando no ano passado, principalmente esse ano, que até é um tema um pouco polêmico, porque existem várias formas de cálculo para chegar a esse número, né? Que disse até então que ele não chegava até 1,9 litro, hoje já está se falando em 2,6, mas se você pegar a média, o consumo per capita do Rio Grande do Sul ou da Serra Gaúcha, você vai ver que tem uma média quase igual a alguns países europeus. Então, eu acho que o aumento do consumo tem que ser gradativo, acho que não pode pular de 2 litros per capita para 8 litros per capita de um ano para o outro. Isso é algo que vai acontecer gradativamente, de maneira muito lenta, né? Não vai ser um pulo assim de um ano para o outro, até porque se fosse dessa forma, não seria sustentável, né? Seria só, como a gente fala aqui no Sul, um fogo de palha, né? Só algo que não se sustentaria ao longo do tempo, né? Então, acho que a tendência, sim, do consumo é aumentar gradativamente, e o Brasil está trabalhando para isso, tem produtos para isso, né? Porque vocês sabem que em vários países produtores que têm altos consumos per capita, né, não são esses 40, 50, 60 litros per capita por habitante que tem nesses países, vocês podem ter certeza que não são aqueles vinhos ícones, né? São os vinhos do dia a dia, são os vinhos mais populares, são os vinhos que fazem parte da cultura daquele povo, que fazem parte da gastronomia daquele povo, né? Então, não imagine que o Brasil também não vai ser diferente disso, né? Vai ter vinhos ícones, vai ter vinhos com grande valor agregado, vai ter vinhos de alto padrão para concorrer de igual para igual com os grandes vinhos do mundo, mas vai ter vinhos também com uma relação custo-benefício fantástica, que entregam muita qualidade por aquilo que lhe custam, e é esses que vão levantar o consumo per capita do vinho no Brasil. Sim, eu tenho uma pergunta um pouco difícil, porque, obviamente, a gente viu que nos últimos meses, né, com a pandemia e tudo, a gente teve uma diferença na economia, quer dizer, o real foi desvalorizado, o dólar subiu, o euro e tudo. Eu imagino que isso tem impactado nos insumos de produção do vinho nacional, seja de barrica, seja de levedura, seja de garrafa. Então, mas o que eu senti, e eu estava conversando também com o Alberto, é que o vinho nacional ele encareceu um pouco. Mesmo tendo aumentado o consumo, ele encareceu um pouco, e encareceu até um pouco mais do que a diferença cambial. Então, eu acho que isso, não sei, isso me parece talvez um ajuste da oferta e procura do vinho nacional. Então, realmente a pergunta é bastante interessante, Marcelo e Alberto, porque o que acontece? Esse último ano que a gente viveu no ano passado, se observou, primeiro dá para pensar assim, fazer uma linha do tempo lá em março, quando veio a notícia da pandemia, que não sabia o que iria acontecer, muitas empresas, tanto vinícolas quanto empresas fornecedoras de insumo, acabaram diminuindo o seu fluxo de produção, acabavam dando férias para funcionários, pensando que o negócio iria parar e depois iria retomar de maneira gradual, né? Só que não foi isso que aconteceu em alguns setores, né? Então, o setor do vinho, eu sei de muitas empresas que haviam demitido
funcionários e 10 dias depois chamaram de volta para recontratar, né? Empresas vinícolas fizeram isso. E aí o que aconteceu? A indústria de insumos que a gente tem hoje no Brasil, falando principalmente de embalagens para vinho, teve alguns problemas muito sérios com a questão do fornecimento desses insumos, né? A gente está falando basicamente de papel, papelão e vidro, né? Que são as duas embalagens que a gente mais usa no vinho, né? Então, hoje na indústria de garrafa, por exemplo, do vidro, a gente é refém hoje de 3 multinacionais para fornecer para todo o Brasil, né? E essas multinacionais, elas acabam tendo programações de produção de algumas garrafas e que, de certa forma, prevendo um consumo e tendo uma produção ilimitada, né? Aumentou o consumo de vinho, aumentou o consumo de garrafa, essas empresas não estavam prontas para atender essa demanda, né? Então, consequentemente, elas subiram os seus preços tentando frear essa demanda. Só que não aconteceu isso. Então, essa demanda subiram os preços além do que subiu o dólar, justamente por essa questão da lei da oferta e da demanda e dessa questão do evento da pandemia, que gerou esse desabastecimento lá no início, que essa indústria correu atrás para produzir, mas não conseguiu suprir ainda, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, aqui na minha empresa, eu tenho produto vendido, com cliente reservado o produto, só que não estou conseguindo entregar por não conseguir comprar garrafa das fornecedoras de garrafas, né? Isso mesmo assim, pagando a garrafa adiantada, eles me dizem, olha, essa garrafa eu não tenho em estoque e eu não tenho nem previsão de quando eu irei produzir essa garrafa. A situação está assim. Nossa, difícil, né? Então, muitas empresas até estão importando garrafas do Chile e da Argentina, só que lá a situação está igual. Lá a realidade é igual, né? Então, não conseguiram suprir essa questão da garrafa, principalmente do vidro, importando. Já tem algumas empresas na região que estão prospectando trazer embalagem de vidro da China, garrafas em container da China, para tentar vender, para tentar achar uma alternativa, né? Claro. O que aconteceu parecido com o papel, né? Com o papelão, né? O papelão de março para cá, em um ano, subiu, não foi 20%, subiu 200%, né? A Todo mundo embalagem foi para entrega, né? aqui, R$3, hoje está pagando 6, 7, né? Então, em função disso, esses repasses foram colocados no vinho, esses aumentos tiveram que ser repassados, porque senão, enfim, não se mantém as margens, não se mantém as operações. Isso tudo, quem acabou pagando foi o consumidor final, né? Que aí o milagre econômico ninguém conseguiu fazer. Fora os Mas é importante, né? Rolha, fora importado. defensivo agrícola, que tem muita coisa importada também, né? Rolha foi um problema, rolha e tampa, principalmente que vem bastante, 100% de Portugal, né? As empresas fornecedoras de cortiça aqui da região, o ano passado, eu conheço empresas que simplesmente triplicaram o volume, né, de venda, e elas importam toda essa matéria-prima de Portugal, e teve muito problema também de logística com os portos fechados, né? Bom, terminou a rolha no Brasil, bom, vem de Portugal, vai vir de lá até aqui como, né? Os portos fechados, problemas de logística, navios que paravam na metade do caminho, que não concluíam o seu destino final. Então, teve uma conjuntura de fatores aí que levou a esse desabastecimento e, consequentemente, aumento, né, nos custos e na lei da oferta e da demanda. Não, é importante contextualizar isso, André, porque até para quem nos assiste aqui no canal, né, entender por que aconteceu isso, né? Quer dizer, não foi um movimento, entre aspas, oportunista, foi uma necessidade, inclusive, de sobrevivência do setor, porque o setor foi espremido com uma série de dificuldades também, então, para uma questão de sobrevivência, teve que necessariamente repassar esse tipo de custo. Existe uma perspectiva climática esse ano de fazer bastante frio, né? Existe isso aqui no sul, a gente já está observando esse fenômeno, tanto é que já começou o frio. Então, isso é bom porque também viabiliza o consumo e, enfim,
Foi um papo muito agradável com vocês. Eu agradeço a André, oportunidade. super obrigado, obrigado mesmo. Em nome da Associação Brasileira de Enologia, a gente está sempre à disposição. E, sem dúvida, a gente espera, num futuro não tão distante, repetir esse bate-papo aqui ao redor de uma mesa, degustando um bom vinho, uma boa comida. E, sem dúvida, essa oportunidade irá surgir. Muito obrigado. E obrigado a todos do canal Vinhos e Prazeres por esse ano que estão acompanhando a gente durante o ano. Se inscrevam aqui no canal. Quem gostou, deixa um like e nos acompanhe. Estamos cada vez mais trazendo produtores, trazendo mais personalidades do mundo do vinho, pessoas amantes do vinho como nós, para enriquecer o mercado, enriquecer o conhecimento sobre o vinho, a história. Tudo.